A minha versão diz o sermão profético. Continua. Há um sermão profético, há uma profecia. E há uma continuação aqui na parábola das 10 virgens. Mateus 25, verso 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fecha os teus olhos. Há uma presença gostosa aqui na igreja. Sempre há uma presença gostosa aqui. Mas se nós nos distrairmos, nós perdemos o que o Senhor tem para nós nesta noite. Então, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda a terra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chamaste. Ó Deus, fizeste de nós, seus filhos, suas filhas. E podemos nesta noite, ó Deus, estar aqui nesta casa de oração. Ó Deus, saber que esta porta aqui ainda está aberta. Obrigado, Pai, por este privilégio glorioso. Ó Deus, deste domingo, de um dia tão bonito. Ó Pai, que a Tua graça, ó Deus, aumente sobre nós. Tua palavra diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Te louvo, Pai, porque já de manhã teve irmãos e irmãs crescendo aqui na graça e no conhecimento do Senhor. E muitos retornaram, Pai, ainda esta noite para Te prestar culto. Ó Deus, que esta graça aumente sobre nós, que a Tua palavra, que o Teu poder, ó Deus, que uma unção nova, ó Deus, possa encher cada vida, nesta noite e para sempre. Papai, esta parábola tão difícil de nós entender, que o Teu doce e querido Espírito Santo possa trazer para nós algumas revelações boas. Ó Deus, aonde que tirarão pessoas de um lado e colocarão para outro lado. Esta é a nossa oração, Pai, e eu creio e Te agradeço, sabendo que o Senhor fará infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Oh, aleluia, como é bom pensar, papai, em coisas boas. O Senhor ainda é poderoso para fazer mais. Abençoe assim, Pai, toda a Tua igreja nesta noite, que esta palavra traga cura, refrigério, despertamento, alinhamento, Senhor, contigo. Que a Tua bênção, Pai, aumente sobre nós agora, ao ouvirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esta é uma parábola muito difícil. As interpretações dela são muito difíceis. Parece ser muito fácil, mas a fundo elas são difíceis. Mas nós vamos pegar as coisas que são mais fáceis aqui. Amém? Para que nós possamos aprender mais. Eu quero que você
fique bem atento e não fique bravo comigo, porque eu vou falar algumas coisas aqui que, na verdade, eu não gosto de falar. Mas faz parte da mensagem de hoje, tá bom? Como faz parte da mensagem, então, como um pregador fiel a Deus, cabe a mim obedecer a Ele e falar algumas coisas. Eu ouvi uma mensagem desta parábola, acho que faz umas 2 semanas, e tocou o meu coração, e já, domingo passado, talvez quisesse falar sobre ela, mas não estava em condição. E hoje eu estou cheio da graça de Deus para falar sobre esta parábola. Aleluia. É uma parábola bem difícil. Eu ouvi o pregador que tem 76 anos, e ele disse assim, faz 20 anos que eu não prego essa parábola, porque ela é muito complexa, é polêmica. E então falei para Deus que eu não pregaria mais. Mas eu me desafiei ouvindo ele falar aquilo. E eu tenho uma palavra de Deus para você dessa parábola nesta noite. Aleluia. Talvez você fique meio assustado e dizer, mas por que essa parábola é difícil? Deixa eu só dizer uma coisa que aquele senhor falou. Essa parábola fala dessas virgens, 10, fala do noivo, mas não fala da noiva. Você vê que essa parábola não fala da noiva? Mas a noiva são as 10 virgens. Mas se as 10 virgens são a noiva, então esse cara é um namorador, meio safadinho. Porque um noivo casa com uma esposa só e já dá trabalho. Imagine este noivo aqui com 10. Então, existe alguma coisa aqui que não está batendo. Mas não vem ao caso agora. Interessante, amados, que estas noivas, elas eram virgens. E 5 delas eram prudentes. E 5 delas eram loucas. Primeiro ponto, importante para nós guardar aqui, depois que nós aceitamos Jesus na nossa vida, ou melhor, depois que Jesus aceita a gente, assim, sempre a gente fala, quem quer aceitar Jesus? Pessoa tudo cheia de pecado sujo, desculpa a palavra, mas até nojento. Mas Jesus, por misericórdia, por amor de um Deus maravilhoso, aceita aquela pessoa, e nós dizemos, aquela pessoa aceitou Jesus. Na verdade, é o inverso, mas isso também não importa. Não quero complicar nada aqui hoje. Chega a parábola. Mas, então vamos dizer, depois que Jesus nos aceitou e nós aceitamos Jesus, 2 coisas é importante que aconteça na nossa vida para que nós possamos viver uma vida cristã, assim, plena. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. E essas 2 coisas são fundamentais, amados, para nós. Diz assim, Paulo falando, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio deles, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então aqui, amados, primeira coisa, depois que nós estamos salvos, servir Jesus, aleluia. E é o que nós estamos fazendo, que pese nossas fraquezas, aos trancos e barrancos, mas cada crente, ele procura servir Jesus. Agora, tem uma coisa, amados, que você pode notar em você mesmo, nesta igreja, em outras igrejas, se você conhece. Talvez a segunda coisa, esperar a volta de Jesus, aguardar a vinda dele, parece que já não é assim uma coisa tão forte na vida dos crentes. E tanto uma como outra, elas têm que andar junto.
Então, essa parábola aqui, amados, ela só serve para quem quer a volta de Jesus, para quem espera a volta de Jesus. Porque tem crente que vai para a igreja para ganhar bênção, para ser curado, para ser prosperado, e Deus faz todas essas coisas. Aqui, em qualquer outro lugar, nós podemos ir para a igreja para Deus restaurar nosso casamento, nossos filhos, nossa família, e tudo isso é muito bom. Mas então essa parábola não serve para isso. Essa parábola serve para quem está esperando a volta de Jesus. Sabe que a volta dele é real, aleluia. E que nós devemos realmente aguardar, ter uma sede, tanto como a gente tem aqui de ser abençoado, de que o Espírito Santo venha outra vez, como se ele tivesse ido embora, né? Mas ele está aqui, mas eu entendo a música, venha outra vez de uma forma, assim, emocionante sobre nós. Ele nunca nos deixou, a Bíblia diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas venha outra vez, assim, de uma forma gostosa, que você possa sentir até na sua pele, na sua carne, arrepios, coisas boas de Deus, emoções de Deus. Emoções são coisa boa, amados. Glorificar a Deus é uma coisa boa. Dizer aleluia, glória a Deus, fazer rodopio na igreja, ter emoção é coisa boa. Mas não fazer essas coisas não quer dizer nada de que Jesus não esteja em você. Talvez esteja mais em você do que esteja nos outros. Isso que nós precisamos observar. E por que, amados, que eu também quero falar hoje sobre a volta de Jesus? Porque está muito próxima. Olha as coisas que estão acontecendo. Graças a Deus, eu e minha esposa, desde de novembro do ano passado, nós fizemos 21 dias, nós não tivemos mais ter tempo para televisão. Não é pecado ver televisão. Aqui você é livre para ver, só não é bom ficar o dia inteiro vendo, né? Porque daí Jesus volta e você vai ficar vendo. Mas não existe uma lei que você não pode ver, tá bom? Mas nós, assim, graças a Deus, assim, nem jornal, e deixa eu dizer uma coisa, os jornais estão todos vendidos para o comunismo. Então, se você ouvir, é tudo mentira. Hoje eu vi um pouquinho pela internet e, puxa, que tristeza. Que vergonha. Que vergonha, que tristeza. Como as pessoas estão perdidas mesmo, como este mundo está perdido. Amados, Jesus está às portas. Aleluia. É motivo de você glorificar, ficar em pé e sapatear, porque Jesus está voltando. Para quem está esperando Jesus, olha, não tem coisa melhor que vai acontecer nesses próximos dias, e está acontecendo. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Ele está no controle. Ele está fazendo todas as coisas. Ele está permitindo que estas coisas aconteçam. Nós oramos tanto em novembro e dezembro para este ano ser um ano de vitória sobre o Brasil, e estamos vendo só desgraça, 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 mas Deus não perdeu o controle. Ele está no controle. Eu, humanamente, preferia que Deus tivesse ouvido da forma nossa, mas Ele está fazendo da forma dele, porque a forma dele sempre é melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o inferno está nervoso. Satanás não está perdendo tempo igual os crentes. Eles estão trabalhando, eles estão se movendo, eles estão vendo que o tempo está terminando, e às vezes nós, como igreja, estamos dormindo. Mas eu quero te despertar em nome de Jesus, pela unção do Espírito que está aqui nesta noite. Aleluia! Sabe, nós estamos vendo tanta coisa, o inferno, eles já nem disfarçam mais. Você pode ver as coisas nítidas. Eu estava ouvindo um pastor falar que um amigo dele, um outro pastor, se converteu, graças a Deus, já é pastor há muitos anos, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, mas ele era macumbeiro, satanista, e ele falou assim, olha, o maior projeto de Satanás no satanismo é destruir a igreja. Destruir a igreja de Cristo. É o maior projeto. E veja como que o inferno tem se levantado. E veja como o diabo tem se levantado contra você nesses últimos dias, trazendo ventos ruins, opressão, dardos, lutas, provas, provações. Mas a igreja, ela tem um dono, aleluia. A igreja brasileira e a igreja do planeta Terra tem um dono, chama-se Jesus Cristo de Nazaré.
E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que é você, que somos nós juntos, unidos no mundo inteiro como igreja. Então, amados, mas há um levante para acabar com a igreja. E isto é bom, aleluia, isso desperta os crentes, mas tira nós da nossa zona de conforto, né? Faz com que você precisa ter azeite. E isso é a misericórdia de Deus. Sabe, amados, a igreja é tão poderosa, sabe, nenhuma arma forjada contra ela no inferno prosperará. O inferno faz reuniões e eles querem destruir eu já faz anos, e você, e a igreja de Cristo. E eles sempre perdem, porque a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que manda no céu, na terra, debaixo do céu, no inferno, manda no diabo, manda em tudo. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então você é feliz por fazer parte da igreja. Você não é um coitado. Você é feliz, bem-aventurado. E é importante então, amados, primeira coisa, servir a Deus e esperar a volta dele. É bem provável que muitas pessoas, quando Jesus voltar, vão levar um choque. Mas que bom que não faça parte da nossa igreja. Amém? Segundo ponto. Jesus classificou aqui as 10 virgens em 2 grupos. 5 delas prudentes e 5 loucas. A minha versão é loucas. Talvez você leve um choque de eu te dizer uma coisa aqui agora. Sabe por quê? Porque esta parábola, esta palavra, loucas, ela não está falando para o mundo, ela está falando para vocês, para mim, para nós, para a igreja. Jesus classificou a igreja nessa... Estou dizendo, a parábola é polêmica, mas Jesus classificou a igreja em 2 partes. Prudentes e loucos. Então, em toda a igreja, tem prudentes e tem loucos. E isto é de arrepiar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa para você não ficar bravo comigo. Sabe quem que disse isso? E quem assinou foi Jesus. Registrou. Foi ele que disse. E sabe quem está permitindo falar? É o Espírito Santo. Então, nós precisamos se chacoalhar no banco e ouvir. Amém? Porque faz parte. E o Espírito Santo, amados, que está encarregado pela igreja de Cristo, ele está trabalhando, ele tem dificuldade. O Espírito não tem dificuldade. Mas um desafio que o Espírito Santo tem, de quando Jesus deu esse placar de 5 a 5, o Espírito Santo está trabalhando em cada igreja. Vamos dizer que a nossa igreja começou faz 18, vai fazer 19 anos agora. 19 anos, Deus deu a graça, o favor dele, de que essa igreja começasse com 5 loucos e 5 prudentes. Isso já é maravilhoso demais, é só Deus para fazer isso, começar tão bem assim. E agora vem para o Espírito Santo trabalhar na igreja. E o Espírito Santo, ele trabalha para mudar esse placar. Não tem problema, amados, que você e eu gostamos de futebol. E você joga e gosta de ver quem está ganhando e quem está perdendo. Deus não se importa com isso. Agora o Espírito Santo, ele olha para um outro placar. O desafio do Espírito Santo é outro, é a igreja. É esse placar de 5 a 5, dele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, trazendo graça, poder sobre a nossa vida, para que esse placar mude de 5 a 5, que Jesus disse, para 6 a 4. Aleluia! De repente, a igreja, a palavra da vida, está 6 a 4. E o Espírito Santo continua trabalhando, e de repente o placar muda. Aleluia! 7 a 3. Olha que vitória! Que vitória! Vamos dizer que nós aqui estivéssemos 7 a 3, mas ainda teria
esse terço, vamos dizer, de 1/10 de loucos. Mas o Espírito Santo, ele continua trabalhando. E daí manda o pastor Emerson aqui para Ponta Grossa. Vamos ver se nós conseguimos usar o pastor Emerson para ajudar a palavra da vida a mudar o placar. E o pastor Emerson vem de mudança e vai e bate carro e quase morre, mas está ali, trabalha e faz escola. E de repente o Espírito Santo, olha, mudou o placar. Agora é 8-2. Aleluia. E que tal, amados? Depois 9-1. E Deus é mais do que poderoso e vencedor. É Ele quem faz e Ele que pode, por Cristo Jesus e pelo Evangelho, de repente dizer... Está 10-0, aleluia, glória a Deus, porque é Ele quem trabalha. Paulo, quando trabalhou, ele disse, não fui eu, foi o Espírito Santo, foi a graça de Deus em mim que fez todas as coisas. Então, amados, o Senhor está se movendo, trabalhando para mudar este placar desta igreja, que começou com 5 loucos e com 5 prudentes. Que bom que tenha sido assim. Porque Deus é gracioso. Senão, amados, talvez começasse com 1 prudente e terminasse com 10 louco. Mas Deus é misericordioso. E não estou dizendo que eu fosse o prudente. Modéstia à parte. Terceiro, tem 2 tipos de loucura que a Bíblia fala. A loucura de Deus, pode uma coisa dessa? A loucura de Deus e a loucura dos homens. A Bíblia fala de loucura. Por que eu quero falar isso? Porque nós estamos falando das virgens prudentes e das loucas. A Bíblia fala que tem a loucura de Deus. Só que a loucura de Deus, amados, Paulo aqui em 1 Coríntios, ele traz 8 expressões dessa loucura. E a loucura de Deus, ela serve para confundir o diabo. O diabo está tão assanhado. Aí Deus, na sua sabedoria, faz uma loucura. É uma loucura de sabedoria. Difícil de entender, mas é divina. E Deus faz uma loucura e confunde o diabo. Olha, a cruz é uma loucura. Até para os que se perdem, imagine para o diabo. Como que Deus venceu Satanás, a morte, o inferno, fazendo com que o filho dele se morresse como um homem na cruz. Que loucura! Mas confundiu o inferno, confundiu o diabo, confundiu os sábios deste mundo. Aleluia! Sabe, amados, o que Deus revela para mim e para você, os sábios deste mundo não têm essa revelação, por mais que eles tenham a graça de toda a sabedoria deste mundo, mas eles não têm a revelação da loucura de Deus, que é a sabedoria de Deus em nós, aleluia, que é o Evangelho gracioso, maravilhoso, que nós podemos dizer e ter certeza, nós estamos salvos em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para o mundo é uma loucura, mas para nós, amados, é a sabedoria de Deus. Agora, a loucura do homem, ela só serve para alimentar o diabo. A loucura do homem não serve para nada. A loucura de Deus é maravilhosa. Mesmo a loucura de Deus é maravilhosa, mas a do homem só serve para dar brecha para o diabo. Então, que Deus, nesta noite, faça com que nós possamos deixar o Espírito Santo, se caso haja, começando comigo aqui ou em vocês, loucos, que nós passamos para o outro lado. Porque a loucura nossa, ela só serve para o diabo. Não serve para nada, é uma loucura. Então, Deus quer nos curar desta loucura. O Espírito Santo não nos dá uma palavra para trazer juízo, mas para trazer cura e graça na nossa vida. Fui curado da tosse. Mas dá um desconto, né? Esse esfrio. Esse dia minha esposa falou, olha, faz 2 dias que você não tomou banho.
Fiquei vermelho. Ela saiu com a Eliane para a cidade. Agora eu vou fazer a barba, vou deixar ela mais numa cor mais saudável, mais jovem. E fui passando frio, sem camisa. Aí eu fui no chuveiro. Não é que eu, infeliz do chuveiro, não esquentou? E eu tentei, me molhei. Lá em casa tem outro chuveiro. Aí tive que sair de uma quarto e para o outro, achar outro chuveiro. Aquele negócio lá esquentou. E quando eu saí de lá, assim, até me assustei, pensei que estava pegando fogo na casa. Daí eu tenho que dar um desconto. Aí você sara de uma tosse, mas já pega outra. Mas não é a mesma. Isso que é importante. Porque Deus, quando faz, Ele faz bem feito. Amém? Mas nós podemos cair de volta. Quarto ponto. As 5 loucas virgens, elas eram loucas, mas elas eram virgens. Olha que coisa importante. Elas eram loucas, mas elas eram virgem. E virgem, amados, é uma palavra que é dado para prudência, para crente. E prostituta, vamos dizer assim, que não é uma virgem, é para o pecador. Então aqui está falando exatamente de crente, de nós, da igreja. A Bíblia não está falando aqui de loucos, de pecadores loucos, mas está falando de virgens, está falando de igrejas loucas. Está vendo como é polêmico? Eu tenho que chamar vocês de louco? Eu estou me chamando junto, mas faz parte da mensagem. Então, essas 5 loucas virgens, elas eram loucas, mas elas eram virgens. E o problema aqui, dessas loucas, o problema delas não era porque elas eram adúlteras. Elas não tinham problema com isso, elas eram virgens. Elas não tinham problema porque eram mentirosas. Elas eram virgens. Elas não tinham problema que eram fofoqueiras. Elas eram virgens. Mas qual que era o problema delas? O problema delas, amados, era que elas eram loucas. Está entendendo? Agora, dividi outro ponto. Eu falei as loucas virgens, agora eu vou fazer as virgens loucas. Da igreja tem loucas virgens e tem virgens loucas. Meio complicado, mas o Espírito Santo está aqui para esclarecer. Amém? Você entendeu? Existem loucas virgens e virgens loucas. Há uma diferença. Não é assim tem uma observância aqui nesse negócio. Então, amados, nós somos confrontados por Deus para, nesta noite, ouvirmos essa palavra. Não tem problema que o Espírito Santo me use para dizer para mim mesmo e dizer para vocês, talvez tenha metade dessa igreja seja metade de louco. Ou 90% fosse metade de louco. O 99,9% fosse metade de louco. Não tem nenhum problema. Hoje não tem nenhum problema. A porta está aberta. Aqui está escrito casa de Deus, porta dos céus. Agora vai ter uma hora que a porta vai se fechar. Aí já era. Mas vamos para frente isso. Então, a palavra de Deus, ela é para nos confrontar também. Olha, eu tenho problema com isso, eu não me sinto confortável. Sabe, já faz uns 3, 4 anos que eu sinto a graça, o amor de Deus, e eu quero transferir só isso para as pessoas. Mas faz parte também, amados, de nós sermos exortados pelo Espírito Santo. Sabe? Para que nós mudemos de posição, de pensamentos em muitas coisas. Porque aqui olhando agora as virgens loucas, elas não adulteram, elas não roubam, elas não assaltam banco. Qual que é o problema delas? É que elas são loucas. Esse que é o problema delas. Elas são virgens, elas têm a lâmpada, elas estão no lugar certo, elas estão fazendo a coisa certa. Mas o problema delas é que elas são loucas. E olha, nós falamos o primeiro ponto, que nós, depois
Jesus nos aceitou, nós devemos servir a Deus. Então, tem pessoas que servem a Deus, que estão na igreja, que buscam as coisas certas, que estão fazendo alguma coisa. Mas qual que é o problema dessas pessoas? Elas são loucas. É terrível, mas elas são loucas. E a questão aqui, amados, a questão é ser louco. E eu podia dizer, e o que é ser louco? Me lembrei o dia que o Adriano pregou aqui, o que é ser santo? O que é ser louco? Deixa eu dizer uma coisa, o que é não ser louco? Ama Jesus, lê a Bíblia, adora, está na igreja, serve a Deus. Pelo menos é a minha interpretação, que é não ser louco. Ouve a voz de Deus, faz tudo que pode para obedecer a Deus. Agora, o que é ser louco? E agora deixa eu pegar o que este pastor falou. Sabe, eu estou falando de um senhor com 74 anos, como príncipe dos pregadores, um homem que eu respeito muito. E ele falou, sabe o que é ser louco na igreja? Até escrevi. O crente que murmura é um louco. Talvez o Espírito Santo possa trabalhar com essa palavra. O crente que murmura, ele é um louco. Eu vi uma parte de uns livros, o pecado da murmuração. É horrível, amados. Destrói, detona, é um diabo. Sabe, a pessoa que murmura, a pessoa pode estar na igreja, servindo, trabalhando, mas é um murmurador, ele é um louco. A murmuração faz com que a pessoa seja um louco. Você pode ficar bem à vontade aí, fique bem tranquilo. Mas o murmurador, ele é um louco. Daí que você possa examinar você mesmo. Como que está? Como que foi essa semana tua? Você viveu murmurando? Ou teve gratidão, honrarias a Deus, as pessoas que têm autoridade, a sua família, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa? Sabe, continuando, sexto ponto, e fazendo parte aqui, sabe, não basta nós ter lâmpada, precisa ter azeite dentro desta lâmpada. Aqui fala, olha, o nosso texto fala de 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpada. E eu fiquei assim pensando, porque eu sempre cito aqui um versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Talvez, será que não adianta só a gente ler a Bíblia, decorar versículo, ter a palavra, mas se não ter azeite, não ter óleo, será que vai adiantar? Então nós precisamos entender que não basta ter lâmpada, não basta ser virgem. É tão bom ser virgem, ser a noiva de Cristo, lavada e remido pelo sangue. Mas não basta. A loucura aqui, amados, destas virgens, foi não ter azeite. Elas se importaram de ser virgens. É muito bom, amados, que as pessoas se importem de estar na igreja, buscar a Deus. Elas se importaram de ser virgens. Elas se importaram da lâmpada. Olha, com todo o respeito e amor que só Deus sabe que eu tenho pela Bíblia, mas deixa eu só trazer uma interpretação que está me vindo aqui agora, não tenho nada sobre isso. Mas tinham até a Bíblia, porque tem muita gente que tem Bíblia também. Os maçonaria lá, eles citam Bíblia, os espíritas citam Bíblia. Então não basta a lâmpada,
Se não tiver azeite, amado, se não tiver o Espírito da graça de Deus na nossa vida, é bem provável que nós nem estejamos querendo que Jesus volte, porque se ele voltar vai ser doloroso. Então, que nesta noite nós possamos deixar o Espírito Santo nos tirar de um lado e nos levar para outro lado. É bom, amados, que nós possamos dar uma olhada na nossa lâmpada, né? Se ela tem azeite. Talvez olhar tudo que você tem de Bíblia na sua vida, você está praticando. E eu estou falando para mim, amados. Eu já li a Bíblia dezenas de vezes. E quero ler mais dezenas. Faço isso todo dia. Mas tem azeite, tem óleo, tem a presença de Deus, do Espírito querido e santo, que Jesus foi para o céu e liberou o Espírito da graça para estar no nosso meio. Há uma comunhão gostosa com este Espírito na nossa vida. Como que está a nossa comunhão? Como que está o azeite dentro da lâmpada? Talvez nós possamos assim nos dizer, puxa, mas eu sou batizado no Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é batizado no Espírito Santo, mas se você não tem óleo, você é um louco. Batizado no Espírito Santo, mas louco. Pode até falar línguas, e sapatear. Se você não tiver azeite, você é um louco. Eu não estou falando contra línguas. O Carlos Neves trouxe um estudo muito importante aqui, quarta-feira, para quem estava. Para mim, assim, foi muito gracioso. Sim, coisas que a gente cresce em conhecimento. Não que a gente não sabia, mas que você lembra e aquilo te serve. Quais são as características de uma pessoa enchida e que tem o Espírito Santo? Ele falou em línguas, né? Todos dizem que uma característica é falar em línguas que é batizado no Espírito Santo. E é verdade. Nada contra isso. Eu tenho e incentivo aqui as pessoas para ler o livro do pastor David Robertson sobre falar em línguas, orar no Espírito Santo. Que coisa poderosa e maravilhosa. Mas, amados, o maior sintoma de uma pessoa que é batizada no Espírito Santo é o seu caráter. Sabe, é o seu caráter com Deus, é a sua vida com Deus, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu patrão. Como que é o caráter? Isso, amados, é ter azeite, isso é ter óleo, isto é uma característica poderosa de nós não continuar sendo louco. Porque não adianta, amados. Tem muitas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, mas são loucas, porque não tem óleo. Tem outras pessoas dizendo, mas eu sou um... Podemos usar todos os ministérios, eu sou um diácono na igreja. Fui ungido diácono, glória a Deus por isso. Você é um diácono, mas se você não tem azeite, você é um diácono louco. Mas eu faço parte do ministério de louvor, eu sou evangelista, eu sou missionário, eu sou pastor. Você pode ser pastor, mas se você não tiver o azeite, Jesus Cristo assinou e disse, você é um louco. Então, amados, é importante que a exortação de Deus venha para nós nesta noite, sabe, para trazer vida, vida com abundância, para trazer conhecimento, de que não basta de nós ser virgem. Eu louvo a Deus por todas as pessoas das nossas igrejas. Hoje fiquei orando para o pastor Américo, foi pregar lá em Irati. Nós temos uma igreja, lá tem gente, tem virgens lá, amados. Tem gente com lâmpada, com Bíblia embaixo do braço. Mas, se não tiver azeite, é um bando de louco. Então, amados, que o Espírito da graça possa fazer nós entender nesta noite. Eu queria colocar aqui em Mateus 25, só o versículo 10, 11, ou melhor, de 10 a 13, se puder colocar aqui para nós ler junto, porque aqui fala uma coisa que eu achei a coisa mais triste dessa parábola. O final dela,
Verso 10 diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não as conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho de Deus, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. Parando por aí. Então, amados, sabe a coisa mais triste? Aquelas virgens boas, queridas, virgens, tinham lâmpadas. Elas fizeram um erro, que elas não tinham óleo. Mas sabe o que elas fizeram? Elas foram comprar óleo, e elas compraram. E elas voltaram com óleo. Mas sabe o que é o triste dessa parábola? É que a porta se fechou. E depois que a porta se fechou, não adianta mais ter óleo. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A porta está aberta, aleluia. Hoje a porta está aberta para mim, está aberta para vocês. Para quê, amados? Para que nós possamos ter óleo. Aleluia. Eu achei uma das coisas mais tristes aqui. Fiquei com dó dessas virgens. Porque elas eram virgens, eram boas. A única loucura delas é porque elas não tinham óleo. Será que a única loucura, às vezes, de pessoas que estão na igreja, é só não ter óleo? São boas, fazem coisas certas, dizimam, dão oferta, tomam santa ceia, batizam seus filhos quando eles estão na idade. Mas só porque não tinha óleo. Então, amados, eu quero que se guarde isso. E eu quero concluir aqui agora com umas palavras. Para que serve o azeite? Olha, já pregamos isso aqui em vigílias, em vários, mas eu creio que o Espírito Santo ainda quer nos mostrar que o azeite é bom. Por isso que Deus insiste para que nós tenhamos azeite. Sabe, o azeite é bom. Ele serve para alimento, ele serve para perfume, para lubrificação, ele serve para honrar, para ungir, para sarar feridas, e tem um monte, mas deixa para dar 7 aqui, porque eu gosto de 7, para trazer alegria. O óleo traz alegria. Uma pessoa que não tem óleo, é uma pessoa seca, amargurada, triste. Uma pessoa que tem óleo, amados, é uma pessoa que honra, que fala, o óleo serve para honrar. Sabe aquela mulher da Bíblia, que não era grandes coisas, que ninguém dava nada para ela, mas ela fez uma coisa bonita. Ela honrou Jesus. Ela derramou um perfume caríssimo sobre o corpo de Jesus, ou até sobre os pés de Jesus. Ela derramou, e aquilo foi uma honra para o Senhor Jesus. Talvez os fariseus e toda a corja da religião, porque não era igreja naquele tempo, né? Essa mulher não serve para nada. É uma pecadora. Mas Deus não pensa dessa forma. Ela tinha ouvido Jesus já, ela tinha sido lavada por Cristo, tinha ouvido talvez Jesus pregar, tinha sido se arrependido. E agora ela estava honrando. Sabe, quem tem óleo gosta de honrar. Quem não tem óleo vive desonrando, e vive desonrado também. E é um desastre. E talvez seja, mas aqui falou de perfume, mas perfume, porque a Bíblia diz que ela ungiu Jesus, né? Só para não trazer confusão aqui, porque é polêmica hoje, né? Aqui não é azeite, aqui é perfume, mas a Bíblia diz que ela ungiu Jesus, quer seja azeite, quer seja perfume, ela foi ousada para ungir Jesus e trazer essa honra. E já estamos terminando, amados, mas
o que o azeite ainda faz? Ele cura as feridas. Aleluia. Sabe aquele homem que caiu na mão de salteadores, estava descendo de Jerusalém, e o samaritano encontrou-se com ele, e o samaritano se compadeceu daquele coitado do homem, e derramou azeite e vinho sobre as feridas dele, porque era o antibiótico, era o remédio, era o que ele tinha para curar a ferida. Então, amados, se nós temos óleo, nós curamos a ferida dos outros. Sabe, nós somos usados por Deus para ver que o irmão, a irmã tem uma ferida, tem um ponto fraco na vida. E você não pega uma canivete e vai lá e... sabe aquelas pessoas que têm amargura e gostam de fazer os outros sofrer, e pega e cutuca na ferida e machuca. Não, amados, se nós tiver óleo, nós não faríamos isso. Nós traremos cura. Você poderá policiar você mesmo. Se você tem óleo, você vai trazer cura para os outros. Você não vai ferir os feridos. Você vai ser curado, esse óleo cura. Esse dia eu estava vendo um pastor falando, os feridos, eles ferem os outros. Mas os sarados, eles saram os outros. Então, amados, nós estamos falando aqui uma simples parábola, que você quer ter entendido pouco ou muito, não importa, mas há um poder de Deus, aleluia, para que venha um óleo novo, fresco sobre nós, quer você entenda ou não entenda, acredite, não, esteja zombando ou esteja crendo, há um poder num azeite que traz cura sobre nós. Qualquer um de nós pode ficar doente emocionalmente, fisicamente, socialmente, em qualquer área da nossa vida, financeiramente também. E o óleo cura, amados, traz cura para nós e faz nós poder curar os outros. Vamos nos colocar em pé, vamos pedir que Deus derrame deste óleo, deste azeite sobre nós nesta noite. E que se nós fazíamos parte dos loucos, não tem nenhum problema hoje fazer parte dos loucos. Pastor, você está brincando? Não, estou falando bem sério, não tem nenhum problema hoje de fazer parte dos loucos. Tem problema, amados, quando a porta se fechar. Cabe a mim te avisar isso. E olha que a parábola é polêmica. Mas cabe a mim te avisar. Porque Jesus que registrou essa parábola, Ele que assinou embaixo. E Ele queria trazer um ensino para nós como igreja com esta parábola. E eu quero que o temor de Deus aumente na sua vida. E enquanto nós vamos adorar Deus agora, você possa receber mais deste óleo. Aleluia. Sabe, este óleo, ele é recebido do céu, ele cai do céu sobre nós, pelo Espírito que está dentro de nós, para lubrificar, para trazer graça na nossa vida e alegria. Aleluia. Oh Espírito Santo, Senhor Jesus, queremos ser loucos, queremos, Senhor, fazer parte dos prudentes, que tem óleo, que tem azeite. Oh Espírito querido, que haja uma diferença em cada vida, começando com a minha. Oh Deus, a partir de nós ouvir Tua palavra, porque ela vem, Senhor, para nos cortar, ela vem para, como um martelo, ó Deus, esmagar o que precisa ser esmagado. Vem como água também para trazer vida. Vem como um fogo para nos purificar. Abençoa, Pai, a parábola das 10 virgens. Ó Deus, que algo novo e maravilhoso aconteça em cada vida aqui, ao ouvirmos, ó Deus, sobre essas 10 virgens loucas e sobre as 5 virgens loucas e sobre as 5 virgens prudentes. Espírito Santo, abençoa-nos nesta noite com um azeite novo, com algo novo e maravilhoso, enquanto nós te louvamos, Pai. Deus, derrama deste azeite gracioso pelo Evangelho de Cristo sobre nós. Aleluia.